Oi meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar como fazer esse chaveiro em crochê, que é um moranguinho. Ele é super fácil de fazer. É um moranguinho em amigurumi que você pode estar utilizando para fazer aplicações nas suas peças, para estar incrementando aí os seus trabalhos. Eu espero que seja útil esse passo a passo para você. Se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve para não perder nenhuma novidade. Vamos lá para o passo a passo? Antes de começar, eu preciso falar para vocês que os materiais estarão na descrição do vídeo. Mas, por acaso, se você tiver alguma dúvida, pode deixar na área de comentários. Nós vamos começar aqui com o anel mágico. Em seguida, vamos fazer 6 pontos baixos aqui dentro. Depois, nós vamos fechar o nosso anel. E a nossa segunda carreira, nós vamos começar com um ponto baixo. E no ponto seguinte, nós vamos fazer um aumento. 2 pontos baixos no ponto da base. E vamos intercalar dessa forma, fazendo um ponto baixo sozinho, um aumento. Ficaremos com um total de 9 pontos baixos. Finalizada a nossa segunda carreira, nós vamos partir para o próximo ponto, fazendo um ponto baixo. No próximo ponto, também fazemos um ponto baixo. E no ponto seguinte, vamos fazer um aumento. 2 pontos baixos no mesmo ponto da base. E para essa terceira carreira, nós vamos seguir dessa forma, fazendo 2 pontos baixos sozinhos. E no próximo ponto, um aumento. Ficaremos, então, com 12 pontos baixos. Finalizamos aqui a nossa carreira. E para a quarta carreira, nós vamos fazer um ponto baixo, 2 e 3. E no próximo ponto, nós vamos fazer um aumento. Então, ficaremos com 4 pontos baixos sozinhos e um aumento. Finalizamos nossa carreira com 15 pontos baixos. E para a próxima carreira, seguiremos aumentando aqui. Então, serão 4 pontos baixos sozinhos. E no próximo ponto, um aumento. Seguiremos dessa forma, até alcançar o número de 18 pontos baixos. Finalizamos mais uma carreira, e para a próxima carreira, serão 1, 2, 3, 4 e 5 pontos baixos. E no sexto, nós vamos fazer um aumento. Vamos repetir isso por 3 vezes, ficando com um total de 21 pontos baixos. Finalizamos nossa carreira. Para a próxima carreira, ficaremos com um total de 6 pontos baixos sozinhos, um aumento. Ficaremos no final com um total de 24 pontos baixos. Finalizamos mais uma carreira. E agora, nós vamos fazer uma carreira de ponto sobre ponto. Então, para cada ponto da base, colocaremos um ponto baixo. Ficaremos com um total de 24 pontos. Agora que finalizamos toda a nossa carreira de ponto sobre ponto, a próxima carreira nós faremos 1, 2, 3 pontos baixos sozinhos e no próximo ponto faremos o aumento. Repetiremos isso por toda a carreira, ficando com um total de 30 pontos baixos. E se você está gostando desse conteúdo, não esquece de deixar o seu like e se inscreva aqui no canal caso você não seja inscrita ainda.
porque toda semana eu trago vídeos novos de novidades de chaveiros em crochê. Finalizamos nossa carreira com 30 pontos baixos. Agora faremos mais 2 carreiras de ponto sobre ponto, cada uma com 30 pontos baixos. Finalizadas 2 carreiras de ponto sobre ponto, a próxima carreira nós faremos um ponto baixo e nos 2 próximos pontos pegaremos apenas as alcinhas de fora dos pontos e faremos uma diminuição. Seguiremos dessa forma por toda a carreira, fazendo um ponto baixo, uma diminuição. Ficaremos com um total de 20 pontos baixos. Terminamos a carreira com 20 pontos baixos e eu já coloquei um pouco de enchimento aqui na minha peça. E a próxima carreira será toda em diminuição. Então, será um total de 10 diminuições. Ficaremos com 10 pontos baixos, tá? Só fazer as diminuições, pegando as 2 alcinhas de fora do ponto. Fazemos o ponto baixo, assim por toda a carreira. Finalizei minha carreira com 10 pontos baixos e a próxima carreira será a última. E faremos também diminuições. Aqui nesta última carreira, faremos 5 diminuições. Agora que já finalizei toda a carreira, eu posso arrematar o fio, deixando uma sobrinha. Coloco numa agulha de tapeceiro e agora só pegando as alcinhas de fora, nós iremos fazer um anel mágico invertido. Para finalizar, nós vamos fazer aqui um nozinho. É só deixar uma barriguinha assim, passar a agulha e seguir escondendo aqui essa sobrinha de fio por dentro da peça. Para fazer a parte de cima do nosso morango, eu vou utilizar aqui um fio verde pistache, tá? Mas você pode utilizar a cor de verde que você tiver disponível, tá bom? Nós vamos iniciar fazendo um anel mágico. Em seguida, eu vou fazer 6 pontos baixos aqui dentro. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Fecho o anel mágico. Faço um ponto baixíssimo aqui na cabecinha do primeiro ponto, pegando as 2 alcinhas de cima. Faço um ponto baixíssimo, em seguida subo 3 correntes, laço o fio por 2 vezes, porque nós iremos fazer pontos altos duplos, tá? Então, eu vou voltar aqui no mesmo lugar que eu fiz a corrente, laço o fio aqui atrás, fico com 4 alças na agulha e vou tirando de 2 em 2 por 3 vezes. Pronto. Feito o ponto alto duplo, eu vou fazer 2 correntes. Agora, eu volto pegando essas 2 alcinhas de cima aqui do ponto e faço um ponto baixo, pra gente fazer um ponto picô. Laço o fio por 2 vezes e vou repetir aqui no mesmo ponto, um ponto alto duplo. Só ir tirando de 2 em 2. Em seguida, faço 3 correntes. Agora, aqui no próximo ponto, eu faço um ponto baixíssimo. Agora, a gente vai repetir tudo novamente. Então, eu vou fazer 3 correntinhas, 2 laçadas na agulha, volto no mesmo espaço que eu subi as correntes, faço um ponto alto duplo. Duas correntes, faço um ponto baixo, pegando as 2 alcinhas de cima do ponto
fazendo assim um ponto picô, laço por 2 vezes, volto aqui no mesmo espaço e faço mais um ponto alto duplo. Em seguida, faço 3 correntes, venho aqui no próximo ponto, inicio novamente mais uma folhinha, tá? Então, aqui nós iremos ficar com um total de 6 folhas. Feita aqui todas as folhinhas, o último ponto baixíssimo nós iremos fazer bem em cima aqui do nosso ponto baixíssimo da primeira carreira, tá? Faço ponto baixíssimo, alongo o fio e aqui a gente vai deixar uma sobrinha de fio para a gente poder unir a peça, tá? Você também pode passar cola, tá? Nessa peça aqui, mas eu prefiro que você costure, porque assim vai ficar muito mais seguro. E por falar em segurança, eu vou mostrar para vocês como colocar uma alcinha de crochê, tá? Então, aqui eu fiz 20 correntes, você pode fazer a quantidade que você preferir, desde que você deixe uma sobrinha de fio de ambos os lados, tá? Mas você também pode usar o fecho de chaveiro que já vem com essas correntinhas, tá? Só que elas arrebentam mais facilmente do que essas feitas com o fio de crochê, tá? Com a linha de crochê. Então, aqui, ó, pra gente inserir essa alcinha aqui na peça, nós vamos vir aqui no lado correto da peça, vou introduzir aqui, ó, na primeira carreira. Ops. Do lado avesso, tá? Ó, do lado avesso, aqui eu tô saindo do lado certo. E aí, eu vou pegar uma sobrinha de fio, vou levar lá pra trás. Venho aqui do outro lado, você pode passar aqui por dentro também, tá? Do círculo mágico. E vou levar essa sobrinha de fio aqui para trás também. Tá? Então, vai ficar dessa forma. Aqui atrás, junto com aquela sobrinha que a gente deixou do anel mágico, nós iremos dar nozinhos aqui, tá? Primeiro, eu dou 2 nozinhos com as 2 sobrinhas de fio que eu passei aqui para trás. E depois, eu dou mais 2 nozinhos em cada uma das pontas, tá? Com aquela sobrinha de fio que a gente não finalizou. Em seguida, você pode passar um pouco de cola aqui, se você achar necessário, para ficar ainda mais seguro, tá? Agora, com o auxílio de uma agulha de tapeceiro, ó, já coloquei na sobrinha de fio, você vai puxar bem esse último ponto baixíssimo, tá? E eu vou inserir a agulha aqui, ó, bem no centro da peça, no anel mágico. Saio aqui, pra gente poder costurar na nossa peça. Então, aqui, eu vou pegar a minha peça e vou inserir também aqui no centro, ó, da minha peça e vou sair aqui em uma dessas carreiras aqui de cima da base. Fica dessa forma. E aqui, ela já vai ficar bem no centro, mas aí você vai vendo para ela ficar bem certinha, tá? E agora, eu vou introduzir a agulha nesse primeiro ponto aqui, bem no meio dele, tá? Passo todo o fio e agora eu vou voltar aqui no ponto anterior e aqui no moranguinho. E agora, eu já vou avançar aqui para outra folhinha, tá? Para o próximo ponto, esse primeiro ponto aqui da folha. Então, introduzo aqui, ó, por dentro do morango, tá? Introduzo bem no meio do ponto. Você pode costurar de outra forma, se você preferir, tá bom? E agora, eu volto no ponto anterior
e vou repetir isso por todas as folhas, tá? Sempre vou avançando para este primeiro ponto e volto no ponto anterior. Agora que eu já contornei toda a minha superfície aqui das folhas, em seguida a gente vai fazer um ponto aqui, ó. Um nozinho, tá? Se você preferir, você pode fazer outro. E agora é só passar o fio aqui por dentro da peça. Tá? E continuar arrematando dessa forma. E aqui, gente, para bordar a partezinha aqui das pintinhas do morango, eu vou utilizar um fio na cor amarelo, tá? Mas você pode utilizar outra cor também. E aqui é bem simples. Você vai passar a agulha fazendo os tracinhos da fruta. Pode fazer em zigue-zague. Bem pequenininho, tá vendo? E agora, para a finalização, eu vou utilizar essa flor aqui. Eu vou deixar o passo a passo aqui na descrição do vídeo, nos cards e no primeiro comentário fixado, tá? Se você tiver interesse em fazer. Mas primeiro eu vou colocar essa miçanguinha aqui com auxílio da minha agulha de crochê, que é opcional, tá? Vou pôr a minha argola. E por fim, eu vou colocar aqui a minha flor. Eu coloquei uma argolinha para brinco aqui, para poder prender aqui no meu chaveiro. Pronto, gente, ele vai ficar dessa forma. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo de hoje. Se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve e ativa as notificações. Muito obrigada por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!